Olá, amigos consociados, Autocrédito Consórcio de Investimentos na área, trazendo novos vídeos para você aí que nos acompanha, para você que nos segue nas nossas redes sociais, para você que está interessado em fazer sua conta de consórcio para compra de automóvel, imóvel, contratação de serviço ou até mesmo instalação de energia solar. Vamos falar de um tema bastante interessante hoje para você, futuro consociado. Antes, já se inscreve se não é inscrito, dê um like, divulgue aí com o número máximo de amigos que você puder, ative o sininho para quando tiver novos vídeos aí, você está por dentro, tudo bem? Reserva de emergência. Quando usar aquele dinheiro guardado? Qual a importância de se tê-la? E como que o consórcio pode te ajudar a você criar uma? Tema muito importante aí para você, amigo e futuro consociado. Neste post a gente vai trazer todas as informações referentes a esse tema. Tudo bem? Bom, nos últimos anos, os brasileiros viveram situações extraordinárias de perda ou diminuição significativa da renda. Bom, em um momento assim é que percebemos que a importância de se ter uma reserva de emergência. Haja vista, quando ele fala desse tempo, justamente do que se ocorreu aí há 2, 3 anos atrás com o advento aí da pandemia, tá bom? Bom, nesse vídeo vamos mostrar quando usar aquele dinheiro ali guardado e como calcular o seu prazo de duração, É importante lembrar, antes de qualquer coisa, pessoal, que a reserva de emergência ela é importante se ter, mas acima de tudo, não é que você não possa usar, mas é importante que você possa calcular em quanto tempo ou até quanto tempo você pode usar essa reserva de emergência, tudo bem? Seguindo aqui, a reserva de emergência nada mais é do que um dinheiro guardado para fazer frente a algumas situações excepcionais, como a perda temporária da renda, doenças na família ou acidentes domésticos, por exemplo. Aqueles que possuem a reserva de emergência podem fazer uso dela nesses momentos. Então, um ponto importante que ele já nos traz aqui é que a reserva de emergência ele vai ali, obviamente, nos salvaguardar momentos justamente de emergência, em momentos aí extraordinários, excepcionais que a gente vai precisar. Casos de doença, eu acabei de citar aqui o advento da pandemia, que obviamente mudou os aspectos, o convívio, obviamente, e obviamente a nossa maneira de ver as coisas, sobretudo no campo financeiro. Há de se ter uma coisa importante, pessoal, é que é o seguinte, momentos inoportunos eles sempre vão acontecer, os imprevistos que a gente fala, mas na maioria deles, todos desses imprevistos sempre necessitará de recursos financeiros para conseguir resolvê-los. Então a importância de se ter uma reserva de emergência é que ela vai ali poder tirar a gente daquela situação, poder resolver, ou até mesmo uma oportunidade de negócio para quem é empresário, entre outros, tudo bem? Então aqui um ponto importante sobre a reserva de emergência, qual a importância dela de se ter aqui nesse primeiro momento, tá? Bom, mas como usar a reserva de emergência? Bom, primeiro é importante tomar consciência da sua situação financeira atual, assim você conseguirá calcular o novo saldo, ou seja, suas receitas menos suas despesas. Caso o saldo seja negativo, pode valer a pena utilizar a reserva de emergência e é importante saber quanto tempo ela vai durar. Então aqui um ponto importante que ele diz aqui para a gente é como é que vai ficar o saldo dessa reserva de emergência. Um ponto importante é que você tem renda, e a renda, obviamente, ela traz justamente as despesas, as receitas, que é tudo aquilo que você ganha, menos as despesas, e o que fica é para saldo. Esse saldo ele pode ser negativo ou esse saldo pode ser positivo. Se positivo, você guarda na emergência, por exemplo, uma espécie de saldo para caso você queira usar em algum momento, Então, obviamente que você tem despesas, isso aí é um fato, e se você tem despesas, você, obviamente, precisa pagar. Mas quando a renda ela não for compatível com a sua despesa, se a renda, obviamente, ela ficar no negativo, se você tem uma reserva de emergência, aí é hora de poder utilizar. Então, uma importância muito grande, obviamente, se ter reserva de emergência, é justamente fazer a gente conseguir usar nesses momentos, tá? Obviamente, se a despesa ela não superar a receita, você não vai precisar mexer na sua reserva de emergência. E mais do que isso, mais importante do que você usar a reserva de emergência, em caso de se sua despesa
ela é maior que suas receitas, ou seja, se o que você gasta em um período de um mês é maior do que a sua renda, mais uma vez, vale a pena mexer na reserva de emergência, mas acima de tudo é importante saber em quanto tempo você vai precisar fazer esse cálculo, né? Em quanto tempo você vai precisar usar essa reserva de emergência, tá? Eu fiz um cálculo aqui um pouco mais à frente, eu vou te mostrar um pouco exemplificado a importância de você calcular esse prazo aí de usar a reserva de emergência. Então ele traz aqui a importância de se ter a reserva de emergência, tá? De você, em que momentos você pode usar. E, acima de tudo, você fazer um cálculo de em quanto tempo você pode contar com essa reserva de emergência, porque mesmo a reserva de emergência, ela tem uma tendência também a acabar, tá certo? Se isso, obviamente, não for bem calculado, tá certo? Bom, aqui um exemplo muito significativo para ilustrar isso, né? Vamos supor que você calculou que ficará negativo em R$200 naquele mês, né? Ou, obviamente, todo mês, e tem uma reserva de emergência de 3.000. Tá? Um exemplo bem claro aqui que ele dá é que vamos supor que você, todo mês, durante um período, você vai ficar negativo R$200 aproximadamente, né? Vamos supor que você saiu do trabalho, está em outro lugar, está recebendo menos e tal, e por algum período você vai receber R$200, você vai ter obviamente todo mês um saldo negativo de R$200 e obviamente você vai ter uma reserva de emergência ali guardada em 3.000. Nesse caso, dividindo o valor da sua reserva de emergência, que é os 3.000, né, pelo quanto precisará tirar da sua reserva a cada mês, que é os 200, descobrimos que sua reserva vai durar 15 meses. Né? Esse cálculo é muito simples, é só você pegar a reserva financeira que você tem, né, obviamente, e calcular aí, obviamente, pelo saldo negativo que você vai ficar aí durante o mês. Né? Bom, nessa circunstância, você entendeu que nesse cálculo simples, você vai ter aí 15 meses de duração que você vai poder utilizar aqueles 3.000 que você está na reserva, né? Que você vai poder utilizar para poder cobrir aqueles R$200, em que, obviamente, o seu salário não vai cobrir, a sua renda não vai cobrir. Então, de outras maneiras, você vai poder contar com aquela reserva de emergência em um período aí praticamente de 15 meses, né? Você vai dar em média de mais ou menos 1 ano e 3 meses. Então, quanto tempo você vai poder contar com isso? 1 ano e 3 meses. Então, mais importante, como eu disse anteriormente, do que você saber, do que você ter a reserva financeira e de usá-la no momento oportuno, é você fazer um cálculo de em quanto tempo você pode usar essa reserva financeira. Assim, você consegue aí se antever a situações ainda mais adversas lá na frente, tá bom? E aí a importância e a pergunta, por que poupar, né? Bom, poupança é a diferença entre receitas e despesas, tá? Ou seja, a diferença entre tudo que ganhamos, né, e tudo que gastamos. Isso é diferente da caderneta de poupança, tá? Vamos botar um ponto muito importante nisso, é que poupança é diferente de caderneta de poupança, e nesse tema aqui eu vou te trazer mais um pouquinho exemplificando sobre os dois, tá? Bom, isso é a diferença de caderneta de poupança ou conta de poupança, que na verdade a caderneta de poupança era um tipo de investimento, né? Bom, enquanto a poupança é uma sobra financeira, né, e deve ser direcionada para algum tipo de investimento. Então, a caderneta de poupança nada mais é do que um tipo de investimento, né, em que você ali abre uma conta no banco, se você já tem, e você vai criando uma poupança ali, vai poupando, né? Enquanto que uma poupança de fato é uma sobra financeira, né? E ela deve ser direcionada a algum tipo de investimento, tá bom? Bom, ao poupar, você acumula valores financeiros no presente a serem utilizados no futuro. Os valores poupados no presente durante um determinado período poderão fazer uma diferença significativa, né, na qualidade de vida futura. Assim, são vários os motivos para, obviamente, você se precaver, né, diante de situações inesperadas. Preparar para aposentar-se, realizar sonhos, entre outros. Então, ele traz aqui a importância de você poupar, né, que é você conseguir guardar no presente para poder usar no futuro, né? Como, por exemplo, a criação de uma aposentadoria, né, ou a realização de um sonho, né, o pagamento da faculdade do filho, né, entre outras coisas. A poupança ela vai ser muito importante nesses momentos para que você possa se resguardar de muitas coisas. Tudo bem, pessoal? Bom, e através do consórcio você, obviamente, pode fazer isso, né, adotando hábitos e compromissos, né,
disciplinatórios consigo mesmo, né? E colocando, obviamente, as finanças em prática. Bom, precisando criar uma reserva financeira, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Então esse é um ponto importante que você pode ter aí, para caso você queira criar uma poupança, é contar justamente com o consórcio. Porque além de você conseguir fazer um plano com um prazo, parcela em que você escolhe, você ali acaba criando um compromisso, né? Uma responsabilidade consigo mesmo de estar guardando todo mês uma quantia, que é a quantia do valor do seu boleto, né? Referente ao seu plano de consórcio. E obviamente você vai criando uma disciplina financeira e assim conseguindo colocar as finanças em dias, né? Então o consórcio é um instrumento ideal para você que está tentando criar uma reserva de emergência através da poupança. Mas se você não sabe como, busca entender um pouquinho mais, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, vamos tirar todas as suas dúvidas relacionadas a isso. Então, está pensando em criar uma reserva de emergência? Entre em contato já conosco que nós vamos te ajudar. Temos os melhores planos, os melhores times de profissionais altamente capacitados para poder te direcionar a isso, tudo bem? Então ficou com dúvidas? Entre em contato conosco. Gostou desse vídeo? Mais uma vez, dá um like, se inscreve e indica para os seus amigos, tudo bem? Autocrédito, consórcios e investimentos, nosso compromisso é sua fidelidade.